Olá, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos. Quero trazer para nós mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, de colocar o seu comentário, que é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. Lembrando que a relevância desse canal está naquilo que você demonstra através daquilo que eu falei. Quando você deixa o seu like, você deixa a sua opinião, você compartilha, outras pessoas vão assistir para a plataforma do YouTube e o canal é relevante. Se isso não acontecer, o canal fica estagnado. Então, o meu convite para você é que isso seja feito da tua parte, nos ajude a semear a palavra do Senhor, amém? Eu quero nesse momento ir para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero que você abra comigo aí, se você tiver de posse da sua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 73, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Amém, queridos? Esta é uma passagem que está no livro de Salmos. É um salmo escrito pelo salmista Asaf, e ele conta aqui pra gente uma situação, né? Uma situação que eu tenho certeza que não aconteceu só com ele, não. No decorrer da história, muita gente, e hoje nos nossos dias não é diferente. Quantos de nós não quer ter prosperidade na vida? Quantos de nós não quer ter um bom emprego? Quantos de nós não quer ter uma boa casa? Não quer ter aí um dinheiro para que você possa passear, viajar, para que você possa ter tudo aquilo que você sente vontade? Assim aconteceu com o salmista Asaf naquele tempo. E quando a gente olha esse salmo dele, nós temos que trazer para o nosso entendimento que nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje também essa prática que o salmista Asaf estava tendo, porque ele começou a olhar a prosperidade das pessoas e aquilo veio no coração dele ali uma pergunta: por que eles prosperam sendo as pessoas que são, andando na impiedade, e eu que sou um servo do Senhor, as coisas não andam tão bem? É mais ou menos isso que ele fez essa pergunta para ele. Porque para ele ver a prosperidade dos ímpios e ficar revoltado com aquilo e quase se desviar do caminho, é porque aquilo ali era uma vontade que ele tinha de ter também. Então a gente precisa fazer essa pergunta nos dias de hoje, mas de uma forma diferente. Nós não podemos fazer essa pergunta do tipo: por que aquele que serve ao outro lado está crescendo tanto? Nós temos que olhar para aquelas pessoas e perguntar: até quando essa gente vai continuar vivendo desse jeito, sem imaginar que lá na frente o que pode acontecer com eles é algo surpreendente e ruim, né? Então a gente precisa entender que nós não temos que adquirir ou buscar os nossos sonhos, colocar os nossos sonhos, nossos projetos em cima de pessoas
que são bem-sucedidas sem a gente saber quem são. Aqui o salmista Asaf, ele estava fazendo isso. Ele estava olhando pessoas que parece que nada acontecia com elas. Aquelas pessoas, quando via que as pessoas estavam fazendo tudo errado, mas as coisas acabavam dando certo. Via que as pessoas viviam, talvez, eu vou citar aqui um que não está escrito ali, mas deve ser isso. As pessoas viviam debaixo de corrupção, debaixo de prostituição, viviam debaixo de coisas ilícitas e tudo corria bem. Aí a gente vê, por exemplo, nos dias atuais que há muito disso. Pessoas que se prevalecem de coisas que não lhe pertencem, que se prevalecem da corrupção para crescer na vida e adquirir poder. E às vezes nós do lado de cá, andando corretamente nos caminhos do Senhor, a gente fala assim, poxa, por que Senhor? Porque na vida daquela pessoa tudo dá certo e ele anda de uma forma totalmente errada. E comigo as coisas nem sempre vão tão bem. Aí a gente faz essa pergunta, mas nós não podemos esquecer que a mão do Senhor está sobre todos nós. E que no momento certo, não tem lá o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que o Senhor deixa para nós, que há um tempo para todas as coisas e um propósito para tudo embaixo dos céus. Você não sabe qual é o propósito pelo qual Deus permitiu que aquela pessoa se corrompesse, crescesse na vida e nada acontecesse com ela. Talvez lá na frente aquela pessoa vai se tornar um grande evangelista, um pastor, um missionário. Por quê? Porque lá na frente Deus mostrou para ela que tudo aquilo que ela conquistou não serviu para nada. E lá na frente Deus vai mostrar para algumas pessoas que aquilo que ela fez, que aquilo que ela conquistou também não serviu para nada. Eu lembro, por exemplo, de uma ilustração, que eu acredito não é somente uma ilustração, mas faz parte da história, que Alexandre o Grande, ele tinha chamado um dia os seus sábios, aqueles que estavam sempre junto com ele, e falou o seguinte: no dia da minha morte, eu quero que a minha cerimônia seja da seguinte forma: o meu caixão levado pelos médicos, as minhas mãos do lado de fora do caixão, e os meus escravos seguindo atrás, pegando tudo aquilo que eu conquistei e jogando pelo caminho, ouro, prata, o que tiver. Aqueles homens que estavam junto com ele, que eram os sábios que o acompanhavam, falou assim: poxa, o que o senhor quer dizer com isso? Qual é o seu objetivo? Ele falou assim: os médicos carregando o meu caixão para mostrar que eles não estão acima da vida e da morte. As minhas mãos do lado de fora do caixão para mostrar que da maneira que eu cheguei é a mesma maneira que eu vou partir, sem nada. E os escravos jogando as minhas riquezas pelo caminho para mostrar que nada daquilo que você conquista nessa terra pode manter você para a eternidade. Então a gente vê, por exemplo, que é o único que pode nos levar a uma eternidade boa é Jesus. E aí eu quero conversar conosco aqui, quero colocar para nós aqui algumas situações. Por exemplo, os tópicos que eu tenho aqui, o verso 1, ele diz assim, que verdadeiramente bom é Deus. Ele reconhece a bondade de Deus para quem anda em sintonia com o Senhor, porque ele diz que bom é Deus para Israel, para os que são limpos de coração. Então aqui o salmista, primeiramente, ele reconhece que Deus é bom para quem são limpos de coração e anda com o Senhor. Mas daí ele lembra de uma outra situação, que no verso 2 ele diz que quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos. Por quê? Porque nesse momento a sua fé estava sendo derrubada. Quando ele escreve o verso 2 aqui, ele está dizendo para quem haveria de ler que a sua fé estava sendo colocada à prova e estava quase sendo derrotada. Por quê? Porque, poxa, Deus é bom para os que são justos. Aí a gente vai no verso 3 e descobre que ele diz assim: pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios. Então ele fala que Deus é bom para os limpos de coração, porém
a sua fé estava se desviando. Por quê? Porque ele estava olhando para a prosperidade dos ímpios. E isso acontece nos nossos dias, queridos. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro das igrejas e ela olha, por exemplo, aquela pessoa que lá fora, que está crescendo, que está conquistando, está se tornando rica, próspera, famosa, e ela pensa: poxa, eu aqui dentro da igreja servindo a Deus, não acontece nada na minha vida. Até quando, Senhor, eu vou continuar com isso? Porque às vezes as pessoas, por causa dessa, desculpe que eu vou falar, essa maligna dessa teologia da prosperidade, para mim aquilo ali só pode ser chamado assim, é malignidade da parte dos homens quando criam aquilo. Eles acham que você tem que ser, sabe, que você tem que ser rico, que Deus tem que fazer tudo por você, que Deus tem que te dar riqueza. Aí eles criam aqueles testemunhos de pessoas que estavam na miséria, mas começaram a fazer algum tipo de coisa e começaram a se tornar rico, próspero. Aí de repente uma pessoa que há uns anos atrás não tinha um prato de comida na hora do almoço para dar para os filhos, hoje é um mega empresário. E essas pessoas criaram, essa teologia da prosperidade e acabam trazendo no coração das pessoas que se você não for daquele jeito, você não é abençoado. Esquecem, por exemplo, a parte principal de tudo isso, que quando Jesus veio a essa terra, Ele não veio para trazer um emprego melhor para você. Ele não veio para trazer uma casa boa para você. Ele não veio para trazer uma conta bancária que você pudesse ficar satisfeito e dizer: eu tenho o suficiente para a minha vida. Ele veio para te trazer liberdade, salvação e vida eterna. Então, não adianta a gente ficar olhando a prosperidade das pessoas e achando que porque eu não sou próspero daquele jeito eu não sou abençoado. Jesus não veio aqui para me dar nada material. Ele veio aqui para me dar algo no reino espiritual, no reino de Deus, que é a salvação. Então, quando nós compreendemos isso e vamos à luta, porque as outras coisas, a bênção de Deus, ela vai estar sobre a minha e sobre a sua vida, e através do meu e do seu trabalho nós vamos alcançar o que nós estamos buscando. Talvez nós não vamos alcançar da mesma forma como essas pessoas que estão aí na impiedade alcançam, porque eles vivem do lado de prostituição, corrupção, sabe? As pessoas idolatram o poder, idolatram as coisas que não têm que ser idolatradas, e elas acham, por exemplo, que aquilo é o suficiente para a vida delas. Eu já escutei no passado pessoas, empresários, bater no bolso e dizer: o meu Deus está aqui, o dinheiro dele, é a força que ele tem na sociedade por ser um grande empresário. Então tudo isso acontece na vida das pessoas lá fora, e se você, um servo do Senhor, alguém que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você não entender que aquilo ali que Jesus fez por você é o mais importante que você precisa, você vai acabar acontecendo igual aconteceu com o salmista Asaf. Você vai acabar achando que as pessoas lá fora, que são pseudos prósperos, porque prosperidade não é você viver coberto de ouro, prosperidade é você não ter falta. Isso é o que eu entendo por prosperidade, e é o que a Bíblia nos ensina que é prosperidade. Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que você não pode se tornar mais tarde um mega empresário, que você pode se tornar mais tarde uma pessoa que venha se tornar riquíssimo, que venha ter empresas dando emprego. Isso é bênção. Mas você não pode pensar que Jesus veio aqui na terra para fazer isso por você. Isso você vai conseguir, sabe por quê? Que você pode conseguir isso aqui? Porque isso é o que a terra pode te dar. O que Jesus veio trazer, fazer por você, é algo que a terra não pode. A terra não pode de forma nenhuma te dar salvação. A terra não vai salvar você. O sistema político terreno não vai salvar a sua vida. Quem salva você é Jesus. É você ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí sim você vai alcançar a maior riqueza que Deus colocou à nossa disposição,
gratuitamente. Então a gente lendo aqui, a gente vai vendo, né, que o salmista ele vai colocando aí algumas situações. E aí nós vemos aqui, por exemplo, no verso 3, quando ele diz: pois eu tinha inveja do louco quando via a prosperidade do ímpio. Ele sofria da inveja daqueles que, mesmo vivendo no erro, prosperavam. Ele sofria da inveja, era mais uma coisa no coração dele, a inveja, que não é algo de Deus. A inveja não vem de Deus. Eu acho que a gente, aquela coisa que às vezes a gente fala numa conversa entre os cristãos, uma linguagem criada propriamente pelos evangélicos, pelos cristãos evangélicos, às vezes a pessoa fala inveja santa, isso não existe. Não é inveja santa, é você contemplar o benefício que a outra pessoa recebeu da parte de Deus e você avaliar por que ela conseguiu aquilo. E aí você também fazer por onde. Às vezes nós olhamos, por exemplo, uma pessoa próspera, cristã, a pessoa tem um bom carro, tem uma boa casa, a pessoa tem filhos numa boa escola, só que às vezes nós olhamos para aquela pessoa naquele momento, mas não olhamos o que ela fez para chegar até ali. Eu já vi muito disso, irmãos nossos na fé, que olham a prosperidade de um outro irmão e falam: por que eu não posso ser daquele jeito? Claro que pode. Quem falou para você que não pode? Agora, antes de você desejar aquilo que o teu irmão que prosperou conseguiu, veja o que ele teve que fazer para chegar até ali. Como eu falei, Jesus não veio para te dar casa, não veio para te dar carro, não veio para te dar prosperidade. Ele veio para te dar vida eterna. Quando ele diz lá no livro de João 10:10 que ele veio para que nós sejamos abundantes, é abundante em quê? Nas bênçãos dele. Mas as conquistas têm que partir da gente. As conquistas que eu tenho na vida, ela vai ser consequência daquilo que eu tenho trabalhado para conseguir. Porque não adianta nada nós acharmos que podemos conquistar algo da parte de Deus e ficarmos sentados esperando que aconteça. Um jovem muitas vezes ouve na igreja no domingo que Deus tem o melhor trabalho para ele, mas na segunda-feira ele não levanta cedo e pega o seu currículo e vai para a luta. Ele fica esperando que aconteça. Isso não vai acontecer. Eu conheço jovens que estão conosco aqui que, poxa, eu passo lá no centro da cidade e ele está lá trabalhando. Ele sai cedo da casa dele. Eu conheço jovens que tiveram fazendo faculdade, hoje estão formados, e eu comecei a perceber através deles, por aquilo que eles mostram no seu dia a dia, que eles estão prosperando, estão crescendo, estão preparando, estão trabalhando para um futuro melhor. Então isso só depende de mim e de você, porque o nosso Senhor nos abençoou. E a bênção maior que nós conquistamos é a bênção da salvação. É a bênção de um dia nós temos a absoluta certeza que um dia nós vamos partir deste lugar e nós vamos estar adentrando as mansões celestiais. Então, não deixe que a prosperidade do ímpio atrapalhe a sua trajetória diante do Senhor. Aí nós vemos aqui no verso 17, eu vou ler aqui rapidamente, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Asaf, primeiramente ele entendeu que Deus é bom para aqueles de limpo do coração, mas depois ele declara também que ele quase se desviou porque ele viu a prosperidade dos ímpios. E aquilo transformou a vida dele, porque a pessoa começa a se questionar, a pessoa começa a questionar Deus, a pessoa começa a murmurar, e foi indo até que ele entrou no templo do Senhor e naturalmente Deus ali falou com ele, mostrou para ele que ele estava errado. Deve ter mostrado para ele dizendo: Asaf, você está olhando a prosperidade dessa terra, mas eu não tenho para você a prosperidade dessa terra como principal bênção. A principal bênção que eu tenho para você é depois que você partir daqui.
E aí nós vemos aqui no verso 17, quando ele entra no templo, ele sente isso, ele percebe isso. Quando ele percebe isso daí, a gente vai lá no verso 21, que ele diz assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos rins. Quando ele entrou no templo, já estava começando na vida dele uma enfermidade. Porque ele relata no verso 21, depois que ele percebe tudo o que estava acontecendo e que ele não deveria ter se preocupado com aquilo, mas sim buscado no Senhor uma solução para aquilo que ele queria e não ficar olhando a prosperidade do ímpio, a gente percebe que ele já estava sendo quase que aqui, ele já estava começando a ser vítima de uma doença psicossomática, aquela que nasce na mente da pessoa e depois desce ao coração. Aqui ele relata que o coração dele havia se azedado e ele sentia picadas nos rins. Quando ele relata que o coração dele havia se azedado, é porque ele já estava se contaminando, sabe? O meu coração se azedou. E aquela contaminação já estava trazendo para os outros órgãos do corpo dele um problema. Picada nos rins. Quando ele estava sentindo dor nos rins, é porque algo já não estava bem. Os rins, querido, na nossa vida, ele é o que faz a filtragem do nosso sangue, o sangue venoso, e lançar ele de volta como arterial, para voltar para as veias, para voltar para as artérias. E quando ele estava sentindo essas picadas nos rins, é porque o seu rim já estava trabalhando de forma errada, porque o próprio sangue dele estava trazendo contaminação. Eu estou aqui fazendo apenas uma conjectura, eu não entendo da área de medicina, mas eu estou fazendo uma conjectura com a Bíblia, e eu creio que isso não é uma heresia. Aquilo que aconteceu, o seu coração se azedou, trouxe um problema para os rins. Quando os rins começou a filtrar o seu sangue, que já estava contaminando, acabou dando dor, porque ele estava sentindo picadas. Então a doença psicossomática já estava quase que tomando conta dele. Ele fala uma outra coisa também aqui, que ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. No verso 22 ele fala isso. Ou seja, tudo aquilo já estava transformando a vida deste homem. Mas glórias a Deus, porque ele havia entrado no templo. Isso ele fala que estava acontecendo, não que aconteceu depois que ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, que nós podemos dizer que é a igreja nos dias de hoje, lá Deus falou com ele e mostrou para ele que ele estava preocupado com as coisas erradas. Ele estava preocupado com o ímpio, sendo que ele não devia, porque Deus é quem traz para ele a força para ele viver. Depois ele fala aqui também no verso 26, que ele diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aí ele entendeu que ele não devia continuar daquela forma. Então, queridos, eu trago para nós uma reflexão para os nossos dias. Não fique olhando o que as pessoas fazem. Ou se você ficar, veja como ela conseguiu chegar até ali. Porque Deus vai mostrar para você. Se aquilo que aquela pessoa conquistou veio de Deus, você vai ver que foi uma pessoa que lutou de forma honesta, trabalhou, passou anos batalhando para conseguir o que ela tem. Muitas vezes você vai olhar uma pessoa que se tornou próspera em pouco tempo, pode olhar que a prosperidade dessa pessoa deve ter alguma coisa errada pelo caminho, ou ela se prevaleceu de valores ilícitos, ela se aliou com quem não devia ter se aliado. Então isso tudo é uma reflexão para mim e para você nos dias atuais. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. A própria palavra nos ensina isso. Não adianta eu me tornar um cara milionário, um cara rico, um cara próspero nessa terra e essa prosperidade ser para mim a destruição, e amanhã, quando eu sair deste lugar, deste plano terreno, eu ir para o lago de fogo e enxofre. Então, não perca seu tempo com esse tipo de coisa.
Lute por aquilo que você sonha, porque sonhos são bênçãos na nossa vida, mas lute de forma correta. Se você contemplar alguém que está vivendo uma vida boa, veja primeiro se essa pessoa ela anda nos caminhos corretos, se aquilo que ela conseguiu da forma correta. Hoje, queridos, eu quero dizer para vocês, eu tenho uma boa casa, eu tenho um carro quitado, que não é um carro zero, mas é um carro bom, para onde eu vou para todo lado. Eu tenho o meu pagamento mensal, que supre todas as minhas necessidades. Graças a Deus eu posso dizer, eu sou próspero, eu não preciso de nada. Mas veja bem, tudo isso que eu consegui foi ao longo da minha vida, ao longo da minha história, não foi uma coisa conseguida da noite para o dia. Eu lembro quantas noites eu perdi de sono, porque eu estava trabalhando até tarde, porque eu precisava construir a minha casa, eu precisava formar os meus filhos, eu precisava mais tarde, como depois eu consegui comprar o meu primeiro carro. Então tudo isso foi com muita luta. Eu vejo, por exemplo, hoje nós temos uma igreja num templo, e eu conheço muito bem o dono deste imóvel. Ele é meu amigo de infância. Ele é uma pessoa que a família dele é uma família simples, não tem ninguém rico, não tem ninguém milionário, mas ele é um cara próspero. Por quê? Porque ele lutou, ele conseguiu. Só que tudo isso que ele conseguiu não foi da noite para o dia. Foram anos de muito trabalho. Eu posso dizer aqui, porque eu conheço bem, honesto, um homem correto, um homem cumpridor dos seus deveres. No passado ele não era um servo do Senhor, hoje ele é. Só que não foi porque ele era servo do Senhor que ele conseguiu essas coisas. Foi porque ele era um cara trabalhador, um cara guerreiro. E hoje também posso dizer, o cara conseguiu com honestidade. Porque eu pude conviver com ele, como eu tenho amizade com ele até hoje. E sei que ele foi uma pessoa assim. Então, se você invejar uma pessoa, entre aspas, não é a maneira de falar correta, não é invejar. Se você almejar algo que alguém almeja, veja como essa pessoa conseguiu aquilo. E lute também para você conseguir. Amém? Para a gente encerrar, precisamos ter extremo cuidado com aquilo que contemplamos, pois podemos estar colocando os olhos em algo que Deus não determinou. Todo cuidado ainda é pouco, pois Satanás sempre irá tentar tirá-lo da graça, te oferecendo facilidades que poderão ao final te levar à morte. É desse jeito. Quero orar com você e em seguida eu quero fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esta palavra. Obrigado por cada vida que pôde assisti-la. E eu peço em nome de Jesus, papai, que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração. Que as pessoas que assistirem esse vídeo possam realmente refletir naquilo que elas estão vivendo, naquilo que elas almejam. E que tudo na vida delas seja feito com honestidade, seja feito segundo a tua vontade. Que o teu amor seja derramado sobre a vida de cada uma e tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por você ficar aqui até agora. Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.